Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou falar um pouco hoje sobre ação penal. Ação penal nada mais é do que a petição inicial, ou seja, é o mesmo que a denúncia ou queixa-crime. Falar um pouco hoje de um pouco da noção de ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública, ela geralmente é de iniciativa exclusiva do Ministério Público, ou seja, a peça processual que lhe dá início chama-se denúncia. Pauta-se pelo princípio da obrigatoriedade, de modo que, havendo indícios suficientes, surge para o Ministério Público o dever de propor a ação, que, uma vez iniciada a ação pelo recebimento de denúncia, o seu titular não pode desistir de seu prosseguimento. Ou seja, o Ministério Público tem que, se ele achar indício suficiente para propor a ação, ele tem que dar continuidade na denúncia. Agora, se o Ministério Público também entender que não há indícios suficientes, ele arquiva. A ação penal privada, ela é de iniciativa do ofendido, ou seja, da vítima. E no caso da iniciativa privada, se o rapaz ou a moça for incapaz, o representante legal dele é quem tem que fazer a petição inicial, ou seja, da entrada na ação, certo? E que mais? A ação penal exclusiva é aquela em que, em caso de morte do ofendido, a ação pode ser proposta por seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, sendo também possível a substituição processual em caso de morte durante o transcorrer da ação, certo? Aí é uma ação exclusiva. Aí, no caso, se a vítima venha a falecer antes do início da ação, ela terá um prazo de 6 meses para, no caso, o cônjuge ou o ascendente, descendente, que sejam os filhos ou os parentes próximos, que tenha interesse, né? Ou seja, interesse aqui na parte do dinheiro, que é quando essa ação criminal ser transitada e julgada, aí vai para a parte civil, aí a intenção do ascendente ou cônjuge é obter dinheiro. Ou seja, quando a ação exclusiva, no caso, se a vítima morre depois do início da ação, aí o prazo diminui, ou seja, cai para 60 dias. Cai para 60 dias o prazo. E é isso. E o vídeo tá ficando grande, mas eu vou tentar dar uma editada, mas vou falar também um pouquinho de personalíssima, da ação. Aí eu falei da exclusiva, agora da personalíssima. A personalíssima é aquela ação em que a morte da vítima gera a extinção da punibilidade do autor do crime, por ser vedada a propositura da ação ou seu prosseguimento por qualquer outra pessoa. Ou seja, é uma ação de, um exemplo mais clássico, o casamento. Se você é enganado no casamento, se você casa com uma pessoa que não era aquilo que falava, você casa com uma pessoa trans e ela fala pra você que ela era mulher ou que era homem,
E aí você caso enganado, somente você, a vítima, o ofendido, o prejudicado, é quem pode entrar com ação. Caso você venha morrer ou falecer, a ação não pode ser substituída. Ou seja, por isso que ela é ação personalíssima. Só você, só a vítima pode entrar com ação. Quando a vítima vem a falecer, extingue-se a punibilidade, dando fim à ação. É isso, galera. Logo mais estamos aí. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até mais.